Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do Canal de São Paulo. Acesse aí www.canalsp.com.br, está aí escrito para você acessar. Também pelo meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal do Fred Júnior no YouTube. Toda semana, toda segunda-feira, tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. E com muito prazer, vou conversar com Douglas Leite, que antes eu conhecia só como Douglas, que era um goleiro, e por muito tempo jogou, por exemplo, no Guarani, entre outras equipes, mas teve seu nome marcado aqui em São Paulo como goleiro do Guarani. E o Douglas, que hoje é técnico do Taubaté, que está na Série A2, lutando aí para, quem sabe, conseguir um acesso para a Série A1. Douglas Leite, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Prazer falar com você de forma virtual. Tá tudo bem com você, Douglas? Bom, Fred, o prazer é todo meu. Agradeço o convite, aproveitando aí para parabenizar o teu trabalho, tenho acompanhado. Também já estou inscrito lá no canal do YouTube, está muito legal tudo que você tem feito aí. Legal, muito obrigado, viu, Douglas? Obrigado mesmo. Já vou contar um pouco da carreira do Douglas, mas já vamos aproveitar e falar do Taubaté, né, Douglas? O Taubaté, que sempre vem fazendo aí séries A2, né? Com chance de classificação, indo para fase de mata-mata, mas falta uma coisinha para conseguir o burro da Central voltar para a Série A1. Mas a importância de virar o ano e você ser mantido como treinador, né, Douglas? Manter-se o treinador é sempre muito importante para um trabalho ter mais chances de dar certo. Claro que não é um prato pronto, mas há uma possibilidade de dar mais certo, uma continuidade de trabalho. Tá certo que a gente sabe que no futebol brasileiro, às vezes o técnico continua, mas só o treinador, muda todo mundo. Sai um monte de jogador, vem novos jogadores e o trabalho praticamente do zero. Mas qual que é a importância, né, de continuar um trabalho e como está esse Taubaté pensando na Série A2, hein, Douglas? Então, Fred, realmente é uma obsessão da cidade toda, né? Esse acesso para a Série A1 são 40 anos que o Taubaté não disputa a primeira divisão e nós estamos muito otimistas, né? Com tudo que foi montado, né? Com os atletas que acabamos conseguindo trazer esse ano para disputar a Série A2. E, sem dúvida nenhuma, a manutenção foi uma situação muito importante para mim, né, que eu sou um treinador que está começando a carreira. Estou no clube há mais de 2 anos, né, quase 2 anos e meio no clube. Transitei por todas as áreas do clube, treinador das categorias de base, interino, auxiliar técnico, inclusive do Toninho Cecílio, que esteve aí com você esses dias, e Grande Toninho. é um cara acima da média, né? E agora estou tendo essa oportunidade, né? E uma responsabilidade muito grande, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e preparado a gente está bastante. E você está um tempinho aí no Taubaté, tá batendo na trave, hein? Esse acesso, hein, Douglas? Porque o Taubaté chega até a fazer boas campanhas, mas aí acaba batendo na trave. Já deu para identificar? Realmente, será que é esse tanto tempo fora, 40 anos aí fora da primeira divisão, dá um peso a mais para os jogadores? Não é só isso? Você conseguiu identificar por que está batendo na trave e não está conseguindo o Taubaté, Douglas? Com certeza esse ambiente que se cria, né, dessa obsessão que eu falei, realmente isso aí, né, se você não tiver mentalmente forte, né, para isso, com certeza chega num momento que vai criar uma ansiedade acima do normal, né? E como você bem falou, principalmente no ano passado, no ano retrasado, né, perdemos para o São Bento nos pênaltis. E detalhes, né? Quando se chega num momento como mata-mata, né, que são decididos as vagas por detalhes, né? Então você fica muito próximo do sucesso ou do insucesso, mas agora é focar, né? Tá bastante otimista e confiante para que esse ano dê tudo certo. O elenco mudou muito, Douglas, para a temporada 2022, teve muitas mudanças, porque a gente sabe como funciona, né? Às vezes o clube às vezes tem a Copa Paulista, mas a Copa Paulista no segundo semestre o clube normalmente dá uma diminuída no investimento, faz o contrato com o jogador, exatamente pensando na Série A2, né? A gente está falando de Série A2, né? Pensando nessa Série A2, como não tem tanto calendário, uma Copa Paulista mais utilizando a base, mais a molecada, ou aquele que tem um contrato mais baixo salarialmente, né? Falando. Muitas mudanças para 2022, você conseguiu retomar aí boa parte da equipe? Não, é um elenco novo, praticamente todos os jogadores, né, estão chegaram agora no final do ano, né, dezembro, no clube, mas a gente tem uma interação muito grande com as categorias de base, né, até por eu também ter vindo de lá. Né, o ano passado nós subimos 12 atletas para o profissional e
Foi dada uma resposta muito positiva pela maioria deles, e esse ano nós já contamos com alguns atletas oriundos da categoria de base, e a equipe sub-20 vem fazendo uma campanha muito boa, né, na Copa Paulista. Já está classificada na Copa São Paulo, já está classificada para a terceira fase, e com certeza mais garotos que já estavam com a gente no profissional ano passado, alguns outros atletas vão estar incorporando nosso elenco. Legal. O Douglas, de jogador, quantos anos de carreira foram? Foram 16 anos de carreira. 16 anos. O Guarani realmente foi o time que mais marcou você, ou você teve outras passagens que você fala, poxa, aqui também eu fui muito bem, ou realmente o Guarani foi algo especial? Com certeza. O Guarani, né, guardado dentro do meu coração por tudo que eu vivi. Eu vivi o Guarani intensamente, né? Então, nós jogamos, subimos, né? Tivemos acesso, em cima de dificuldades, em cima de tudo aquilo que envolve o Guarani, né? E então, com certeza, né? Também fiquei 3 anos no Curitiba, né? Passei um tempo muito bom, mas o Guarani tem um lugar todo especial na minha história, na minha trajetória, e a palavra que resume tudo, o meu sentimento pelo Guarani é gratidão, né? Claro. Como começou a ser goleiro, Douglas? Era o piorzinho do time e virou goleiro, sempre quis ser goleiro, sempre tem essas histórias, né, Douglas, pro goleiro aí. O cara. O meu tio foi goleiro, né, profissional, e Opa. irmão da minha mãe. Jogou Quem que é? Ele jogou no Ituano, jogou no São Carlense, João Carlos, o nome dele, jogou no Noroeste muito tempo. Hoje tem 50 e poucos anos. E meu pai também era goleiro das peladas aí na cidade, né, da minha terra natal, Itaporanga. E então sempre estava ali voltado a ser goleiro, né? E aí com essas referências aí, eu dei sequência. E a altura também, né, Douglas? Quanto você tem de altura? Você sempre foi Eu muito tenho alto. 1,89. 1,89. Hoje está mais fácil, mas para É. sua época, assim, né, de goleiro, Sim, era mais raro ver goleiros dessa altura, né, Douglas? sim, eu era considerado um goleiro muito alto, né? E É. hoje não, né? Hoje tem goleiro aí Hoje tem... batendo quase 2 metros. E aí você começou aonde? Como foi a sua caminhada como goleiro? É sempre bom a gente contar a história, porque tem muita gente que assiste o programa, viu, Eu Douglas, que comecei no se São José aqui, né? no São José. Porque tem muita gente que se É. identifica, fala, poxa, olha o caminho como foi, né? Porque não é fácil, porque a gente. Você sabe como que é, Douglas? Você ainda trabalhando agora em comissão técnica, eu, como jornalista, a gente recebe, meu filho aqui, olha, dá uma olhada nesse vídeo, meu filho é craque, arruma aí para ir um teste, ou meu sobrinho, ou meu não sei o quê. Alguém sempre o cara coloca na família que fala que é craque achando que é fácil você jogar futebol profissional, e não é fácil. Né? E para ser aí o milionário que todo mundo sonha, para dar uma ajeitada na família, né, ajudar os familiares, é muito mais difícil. Então, eu sempre gosto que você contem as passagens aí. Como que foi o seu caso, Douglas? Eu comecei no São José, aqui de São José dos Campos, e, e como você falou, né? É um vestibular muito concorrido, né? É pior que da USP. Não tem nem dúvida, é muito difícil, a concorrência é enorme, é, e você se abdicar, né, de uma das fases assim mais gostosas da vida, né, que é a adolescência, né, que você tem algumas oportunidades, né, para estar se divertindo, entre aspas, né, sendo um jovem normal, Sim. e você abrir mão de tudo isso para estar concentrado naquilo que você quer, no seu sonho, não é fácil, não é para qualquer um. E além disso, eu acredito muito, sabe, Fred, que antes, na minha época, quando eu comecei, a gente tinha o sonho de ser atleta profissional, nós tínhamos referências, né? Pô, na minha época eu tinha o Zé, tinha Ronaldo no Corinthians, eu tinha esses caras como referência, né? Pelo pouco acesso que a gente tinha, só televisão, e alimentava muito esse sonho. E eu vejo hoje muito assim esses meninos jovens, né? Sobrecarregados pelo pai, né, pela família, que não vê, não enxerga às vezes nem o sonho do menino em primeiro lugar, mas sim um retorno para a própria família, né, ver na televisão um futebol que 99% dos atletas não vive, né, com o Neymar jogando, com a seleção brasileira, com os grandes clubes, e acabam, acho que
deixando de ser prazeroso esse início, que é difícil, para se tornar, com 8, 9, 10 anos, já um trabalho para a criança, né? Então, eu acredito que isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento dos atletas jovens, né? Essa pressão familiar, e já tendo toda a dificuldade, né, do ambiente do futebol. E ainda mais isso, eu acredito que acaba se tornando um fardo muito pesado. Eu vou tocar nesse assunto por você ter trabalhado já na base também, que é sempre importante, eu sempre falo sobre isso, viu, Douglas, porque realmente o funil é muito curto, muito pequeno, e a exigência é muito grande, às vezes, poxa, até recebo o vídeo, até assisto, dou uma olhadinha, você vê que o menino tem qualidade, mas você fala, pô, o cara vai ser mais um, né? Para ser mais um, não vai dar certo. O cara tem que ser diferente para dar certo no futebol. E mesmo assim, sendo o diferente, tem tantas outras circunstâncias que às vezes o mesmo cara que às vezes é diferente pode ficar pelo caminho. Mas aí, você começou em São Carlos, e como foi a sua caminhada, Douglas, para virar profissional? E foi um caminho fácil, assim, para você se tornar aí um goleiro profissional, Douglas? Porque o goleiro sempre sofre mais que os outros, né? O goleiro sofre demais. E o goleiro, um pouco mais atrás, ele tinha aquela estigma que ele tinha que ser mais experiente, mais velho, então a gente demorava muito para jogar, né? Hoje a gente vê o goleiro do Santos, é um jovem goleiro, vários goleiros jovens jogando, né? Mas na minha época, não. Na minha época, você tinha que esperar a oportunidade. Os treinadores falavam assim: não, pô, o Douglas é muito novo, ainda não e tal. E eu tive uma situação no começo da minha carreira que eu acho que foi primordial, que foi eu ter saído do São José para jogar pelo Osasco. Na época não era a Bzinha, a quarta divisão. Na época, a última divisão ela se subdividia. Era B1A, B1, B1B. eu vou te falar uma coisa então, Douglas, deixa eu falar. Eu comecei minha carreira fazendo jogos da B1A. Palestra São Bernardo e o São Bernardo atuavam na B1A. O Palestra São Bernardo era treinado pelo Paulo Leme, que foi atacante do Santos na década de 80. E ele treinava o Palestra e jogava. E aí, o Everaldo Marques, que hoje está na TV Globo, narrava os jogos, e eu fazia a reportagem dos jogos em São Bernardo. Então, essa B1A eu conheço bem, viu, Douglas? Eu era tratado lá no São José já como uma promessa da base, e daqui a pouco veio o Osasco, me faz uma proposta para jogar a última divisão do Campeonato Paulista. Pô, é um choque. Daí eu peguei e falei, pô, mas se eu ficar aqui, né, não estou jogando, os treinadores sempre querem um goleiro mais experiente. E eu falei, não, eu vou. E na época eu fui, o cara me falou assim, ó, vou te pagar R$ 300 por mês, e só que a gente tem um bicho bom e tal, coisa de R$ 50, né? Um bicho bom. E aí, aí nós falamos, não, beleza, vamos embora. E nós fomos emprestados. Eu comecei a fazer um bom campeonato. O Kiko, que era o dono, até esse Kiko, ele foi campeão da Copa São Paulo pelo Roma, na Roma. época, em Barueri, né? O time de empresário que E ele era o desapareceu dono. depois. Desapareceu. E eu fui encontrar ele depois, vou terminar a história. É, e aí eu comecei a fazer bons jogos, tal. Ele me chamou e falou assim: ó, Douglas, vou aumentar o teu salário para R$ 600. Pô, eu liguei em casa e falei assim: pô, pai, mãe, eu tô ganhando dinheiro pra caramba agora e não sei o quê. Já tava, né? A gente Claro, eram outras épocas, é né? outra época. E aquilo foi um divisor de águas, assim, porque eu fiz muitos jogos. Eu não lembro o número de jogos, mas era um campeonato muito longo. Tinha muito time, né? Você lembra, né, Fred? Lembro. E assim, eu voltei outro goleiro depois dessa competição. E aí eu fui emprestado para o Corinthians depois dessa competição, na base. Fizemos uma Copa São Paulo, que nós fomos muito mal. Eu fui dispensado do Corinthians, não renovaram o meu contrato. Eu voltei para o São José e fui encontrar o Kiko de novo no Paraná. Em Caramba. 2013, ele estava no Roma, só que chamava Roma É. Apucarana. Porque o Roma de São Paulo foi para o Paraná. Exato, eu fui jogar lá. Eu fui eleito o melhor goleiro do Campeonato Paranaense, o Curitiba me contratou. Eu dei uma esticada no primeiro bloco, mas vamos ao intervalo e já voltamos com mais. A Bola Não Para com você, com o Douglas Leite, que é técnico hoje de futebol, foi goleiro do Guarani e está sendo um grande papo aqui com a gente. Vamos para o segundo bloco, vamos para o intervalo e já voltamos.